Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz, o que clama no deserto. E eu quero deixar uma palavra para você que traz o seguinte título: O Mito do Fogo Puro. Na verdade, trata-se de uma trilogia que na sequência virão os outros dois vídeos que irão fechar essa trilogia. Ok? O Mito do Fogo Puro. O que significa isso? Olha, nos vídeos que eu gravei anteriormente, principalmente o que fala dos três tipos de concepção, na verdade ali eu estava abordando, né, a possibilidade de nós conhecermos a Deus, a cognoscibilidade de Deus, né? E dizia que o conhecimento de Deus ele é impossível de ser concretizado na nossa vida prescindido da experiência. Quer dizer, nós conhecemos no exato momento em que temos experiência com ele e experimentamos dele exatamente no momento que o conhecemos, né? Ou seja, revelação e experiência a um só tempo, né? Não podendo ser divorciado uma coisa da outra, mesmo porque o conhecimento da palavra de Deus implica relação íntima entre homem e mulher. Tamanha a profundidade e extensão desse termo. Então, fala de uma relação íntima com Deus, né? Então, pressupõe revelação e experiência, né? E disse que um dos tipos de conhecimento é também o conhecimento psicológico, emocional, né? Aquele conhecimento que, embora tenha manifestações exteriores, né? As pessoas rodam, pulam, enfim, né? Manifestam aparentes manifestações do Espírito Santo, mas essas manifestações é o que eu chamo de mito do fogo puro, porque tem só o fogo, mas não tem a presença. Ou seja, não que o rodar, o rodopiar, o pular na presença de Deus, isso seja condenável de maneira nenhuma, porque isso aí é uma expressão do gozo que nós temos ante a presença do Senhor, né? Mas quando eu digo mito do fogo puro, é quando essas manifestações, elas não são provocadas pela presença, não é? Então elas se dão no nível emocional, no nível psicológico, né? E aqui nessa palavra que eu li, estava Abraão cumprindo ali um teste de Deus, né? uma convocação de Deus, né? Deus estava submetendo ele ali a uma prova, pedindo que ele sacrificasse o seu único filho, Isaac, a ele, né? E ele imediatamente se dispôs a obedecer à voz de Deus, mas ele sabia o Deus que ele cria. E quando indo a caminho, levando a lenha e o fogo para aquele ato de adoração, né? Isaac, então, percebendo que faltava algo para que a adoração fosse perfeita, né? Ele pega, inquire seu pai e fala: pai, olha, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro, né? Ou seja, Isaac já tinha essa noção que uma verdadeira adoração, né, uma verdadeira intimidade com Deus, né, o fogo puro não era suficiente, né? O fogo puro não era suficiente. Então, e faltava o mais importante, que era o cordeiro. Faltava mais importante, que era a presença, né? Simbolizado no cordeiro, a presença do Senhor, não é? Então, o próprio pai de Isaac, Abraão, responde: olha, Deus proverá para si. Isaac também reconhece e sabia, né, que para que houvesse aquele ato de adoração perfeito, o cordeiro era imprescindível, tanto é que Deus iria prover, né? Se bem que ele sabia quem que era ali o objeto que ia ser oferecido, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção, meu querido, é que não adianta fogo puro, né? Porque o fogo em si mesmo não é nada. Não adianta fogo puro se não tiver o principal, que é Jesus. Não adianta o fogo puro se não tiver o principal, que é o Cordeiro, que é a palavra, que é a verdade, né? Não adianta o fogo puro, né, se não tiver vida com Deus, se não tiver objeto
de sacrifício a Deus, né? Porque o fogo em si não é nada. As manifestações exteriores em si mesmas não são nada. Elas só o são, como eu disse no vídeo anterior, na medida que elas expressam, exteriorizam o estado de gozo, né, do ser cognoscente ante ao ser cognoscível, que é Deus, ante a presença de Deus, né? Então é o gozo, né? É uma expressão de gozo, né? E cada um manifesta de uma forma diferente, por isso que várias pessoas manifestam de forma diferente, porque gozo é subjetivo, cada um expressa da sua forma, como achar conveniente, né? Então isso é normal, porém essas expressões, elas têm que ser provocadas, repito, pela presença. Né? Não adianta o fogo puro, porque o fogo puro em si mesmo não é nada. Mesmo porque o fogo aqui, o papel do fogo aqui, era queimar o holocausto e transportar isso às narinas do Senhor. Né? O fogo em si não é nada. Amém? Isso é um mito. Né? Pessoas que têm, sabe, gosta do movimento, gosta de orar em línguas, enfim, etc. Mas a gente percebe, né, que lhes falta o principal, falta o cordeiro, falta o sacrifício. Né? São pessoas que muitas vezes não são leais a Deus, não são fiéis a Deus, não têm vida com Deus. Né? Não são dizimistas, né? Então essas manifestações são emocionais. Por que eu digo que são emocionais? Porque elas não são produzidas pela presença. Elas não são produzidas pela presença do cordeiro, porque não tem o cordeiro. Lhes falta o principal, que é o cordeiro. Não é? Então, queridos, e também porque tais pessoas, elas não geram vida dentro delas. Né? Porque, como eu disse no início, a cognoscibilidade de Deus, a possibilidade de nós conhecermos a Deus, não pode prescindir da revelação e da experiência. Mas não pode ser só experiência, não é? Não pode ser só experiência. Né? É como se uma mulher quisesse engravidar, prescindindo da figura do homem, não é? Ainda que hoje tem outros métodos de fertilização, mas ao fim e ao cabo precisa da figura do homem para doar o material genético, não é isso mesmo? Então, amados, não tem como divorciar revelação e experiência, mas a experiência pura, o fogo puro, ele é estéril e não tem potencialidade de produzir vida e vida do Senhor no interior do crente. Normalmente são pessoas, amados, que por não ter o cordeiro, não ter a palavra, não ter o conhecimento, não ter o entendimento, não ter uma maturidade, qualquer prova as retira da presença do Senhor. Não tem resistência às lutas, não tem resistências às provas, né? Não resistem às provas, né? Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Em nome de Jesus. Não critico os movimentos pentecostais, não, porque isso é natural. E isso é saudável e é impossível disso acontecer. Mas eu estou dizendo aqui, quando esses movimentos não são produzidos pela presença do Cordeiro, porque exatamente o Cordeiro é que lhes mais falta. Né? E sim por uma questão emocional, psicológica. Né? Então eu quero deixar essa palavra para você. Mito do fogo puro. O que mais tem? Tem pessoas que se auto-intitulam, né? Fulano, fogo puro. É fogo puro mesmo, mas não tem cordeiro. Né? É fogo puro mesmo, mas não tem vida com Deus, não tem palavra, não tem revelação, né? Não tem testemunho de vida, não é? Ok? Então esse é o mito do fogo puro. Né? Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Em nome de Jesus, que você anseie sim buscar cada dia mais experiência com o Senhor, e essa experiência vai se dar a partir do momento que você busque o conhecimento de Deus. Né? Porque ao conhecer, você experimentará o Senhor, e também ao experimentar, você aprenderá dele, você conhecerá mais dele. Amém, querido? Quero deixar essa palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe, viu? De uma forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que não falte na sua vida o principal, que é o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, que é a palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Esse fogo todo, isso é maravilhoso, mas para completar nossa adoração ao Senhor. Amém? Fica com Deus. Eu quero te abençoar com essa palavra.
Em nome de Jesus, que você seja edificado cada dia mais. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade, e não apenas a um aspecto dessa mesma verdade.